Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para esse jogo contra o Fortaleza, né? Jogo decisivo, né? Mas o Flamengo é sempre notícia, sempre especulações. Pois é, né? Roger Guedes, né? Roger Guedes falou sobre a situação dele lá no mundo árabe, né? Possibilidade de vir para o Flamengo. Será, pessoal? Roger Guedes, será que era uma boa opção no ataque do Flamengo? Vale ressaltar aqui que o Flamengo está com um ataque aí de Pedro e Bruno Henrique. Pedro voltando de lesão, Bruno Henrique não faz gol. É complicado, né? E a mídia palmeirense também especulando aqui o pedido que Cristiano Ronaldo fez ao Palmeiras. Para mim, Cristiano Ronaldo humilhou o Palmeiras. Vou ser bem realista, bem sincero. O que ele quis fazer com o Palmeiras é humilhação. É humilhação, né? Segundo as informações, né? Cristiano Ronaldo esteve muito próximo ali de assinar um contrato com o Palmeiras para jogar o Mundial de Clubes, né? Mas o pedido que ele fez ao Palmeiras... Pessoal, isso aí não existe. Não existe o que ele pediu, né? E o Flamengo se preparando para enfrentar aí o Fortaleza, né? Jogo decisivo, né? O campeonato ali tá embolado na parte de cima, né? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, né? E a expectativa do torcedor flamenguista é de uma boa partida e o Flamengo vencer. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos ao vídeo, né? Ao canal Opina Porco, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Trocar uma ideia, vamos bater um papo então? É o seguinte, meus amigos, ó. Palmeiras, primeiro lugar. Flamengo, segundo lugar. Cruzeiro, terceiro lugar. Bragantino, quarto lugar. E entre todas essas equipes, nós temos de 1 a 2 pontos de diferença. Ou seja, domingão tudo pode acontecer. Você tem o Flamengo jogando contra o Fortaleza. Você tem o Palmeiras jogando contra o Cruzeiro, na verdade Cruzeiro e Palmeiras. E você tem o Bragantino jogando contra o Vasco da Gama. Na verdade o Bragantino já joga hoje. Então hoje, se o Bragantino vencer o Vasco da Gama, o Bragantino pode ir para a primeira colocação temporariamente da competição. O jogo vai ser lá no São Januário. Vai ser na casa do Vasco, tá? Aí amanhã nós temos o jogo de Flamengo e Fortaleza, que vai acontecer às 18h30. E às 19h30 nós temos o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Jogão, hein? Jogaço. Mais uma prova de fogo pro Palmeiras. Na última semana não deu certo. E agora o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, que é uma equipe que tecnicamente vem crescendo muito também. Então, ó, a gente tem muita coisa do futebol para repercutir amanhã. Eu espero que o Palmeiras não tenha a inocência de, mais uma vez, escalar aquele Frankenstein que escalou na semana passada contra o Flamengo. Uma escalação totalmente errada. Uma escalação totalmente, sabe? A hora que der a gente vai ganhar. O jogo tá na nossa mão. Palmeiras achou que o jogo tava na mão dele. E eu espero que não aconteça isso dessa vez. É por isso que eu falo pra vocês, essas goleadas que o Palmeiras faz na Libertadores contra um Zé Ninguém, com todo o respeito do mundo, tá? Tá o Sport Cristal, mas é contra um Zé Ninguém. Essas goleadas, elas me deixam preocupados. Porque o Palmeiras, ele entra no Campeonato Brasileiro achando que, ó, tá tudo sob controle, daqui a pouco o gol fantasma acontece e beleza, vai dar certo. A gente fez 6 gols nos caras, a gente vai conseguir pelo menos fazer 1 no Cruzeiro. Só que aí, o medo que eu tenho é de não acontecer. O medo que eu tenho é de não acontecer. E por falar em Palmeiras, meus amigos, segundo a jornalista Paloma Totti, o Palmeiras esteve próximo de contratar nada mais e nada menos que Cristiano Ronaldo, tá? A jornalista, que traz muitos assuntos aí do futebol, tem quase 1 milhão de seguidores aí nas redes sociais. Ela trouxe a informação de que o Palmeiras esteve muito perto de chegar a um acordo com o Cristiano Ronaldo. Porém, teve um empecilho, um entrave. O Cristiano Ronaldo e seu empresário teriam colocado na mesa uma contraproposta em que o Palmeiras teria que abrir mão pelos próximos 10 anos de 25% da sua categoria de base. Ou seja, basicamente, pelos próximos 10 anos, o Cristiano Ronaldo, ele queria ser dono de uma parte do Palmeiras. E o estatuto do Palmeiras hoje não permite com que qualquer direito do clube seja cedido
a uma pessoa física ou uma empresa, etc, etc. Isso é até uma forma, cara, de, sei lá, você, entre aspas, se tornar uma SAF. Então existe um estatuto hoje específico do Palmeiras que proíbe isso. E o Cristiano Ronaldo, ele queria isso, em troca de avançar uma negociação com o Palmeiras. Neto, você acha que isso é verdade? Galera, eu não sei. É uma jornalista, ela tem a sua credibilidade aí, sempre traz notícias, traz repercussões, não é o tipo de jornalismo fofoquinha, sabe? Ela me parece ser uma jornalista bem séria. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cristiano Ronaldo agora está negociando com o Monterrey do México para jogar o Super Mundial. Então, meus amigos, quem que é maior? Monterrey do México ou Palmeiras? O Palmeiras, claro. Se você pegar Corinthians, Flamengo, São Paulo, qualquer desses clubes brasileiros, eles têm muito mais força do que o Monterrey do México, com todo o respeito do mundo ao futebol mexicano. O futebol mexicano tem times excelentes, só que eu ainda acho assim, os clubes brasileiros, em comparação com o Monterrey especificamente, clubes mais bem globalizados, tá? Popularmente globalizados. Então, o Cristiano Ronaldo, ele tá negociando, só que ele vai jogar apenas o Super Mundial de Clubes no Monterrey e depois ele volta para a Arábia. Então ele vai jogar o Super Mundial e volta para a Arábia. Então assim, diante dessa informação de que o Cristiano pode fechar com o Monterrey para jogar o Mundial de Clubes, eu não acho difícil ter acontecido essa conversa aqui. Essa tentativa de Cristiano Ronaldo e Palmeiras. Afinal, o jornal britânico, essa semana também, colocou o Palmeiras como um dos pretendentes aí do Cristiano Ronaldo. Então, onde tem fumaça, tem fogo. E a gente vê já há basicamente 3, 4 semanas a imprensa internacional repercutindo Cristiano Ronaldo e Palmeiras. Então assim, pessoal, nós não estamos falando do jornalismo brasileiro. Nós estamos falando de jornalismo europeu. Então, eu não acho que seja difícil dessa conversa ter acontecido. Agora, 25% da base do Palmeiras, aí o cara tá maluco, né? Aí não dá. Com todo o respeito do mundo ao Cristiano, ele é um grande jogador, mas não tem cabimento você trocar, você vender, você dar uma parte do clube para ter um cara ali durante o Super Mundial. Ou que seja, durante uma temporada. Não faz sentido. Se fosse uns 10 anos atrás, talvez. 10 anos atrás o Palmeiras não tinha ninguém na base, né? Ai, 10 anos atrás o Endrick tava chegando, na verdade. Então, assim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum esse tipo de negociação, tá? Se realmente isso aqui aconteceu, se realmente houve essa pedida, o Palmeiras fez bem de recuar. Uma porque o estatuto já não permite, já começa por aí. E outra porque é sem cabimento você fazer isso, tá? Pra ter o jogador aí meia temporada que seja. Uma temporada que seja, vai, não compensa. Se fosse o Cristiano Ronaldo 10 anos mais novo, compensaria. Porque aí depois você venderia ele, né? Por um valor muito maior. 10 anos atrás, boa. Lembra quando eu falei pra vocês ontem da questão das bets? Que nós falamos sobre o projeto de lei que tá prevendo a redução do número de bets que fazem a publicidade dentro do futebol brasileiro? E aí eu falei pra vocês ontem, ó, se vocês forem puxar a capivara desse projeto aí, vai ter muito jogo de interesse individual político em cima disso. Porque isso não vai impedir o consumidor de observar a publicidade da casa de aposta. Isso não vai impedir ele de consumir o serviço da casa de aposta. Isso só vai fazer com que o número de marcas sejam reduzidos e os consumidores, eles meio que vão para um monopólio de consumo apenas de algumas marcas que serão exibidas na publicidade. Vocês entenderam, né, o que eu queria dizer com aquilo? Então, ontem o governo suspendeu 26 bets
de atuação aqui no Brasil. Inclusive, uma delas foi a do Flamengo. A do Flamengo foi uma das bets que estão suspensas. De acordo com o governo, elas não estão cumprindo os requisitos mínimos necessários. E quando elas voltarem a cumprir, elas podem voltar a operar assim que regularizarem a questão ali de documentação, etc, etc. Cara, na minha opinião, esses movimentos aqui, que têm acontecido repetitivamente, eles é uma maneira também de filtrar isso. Esses meses atrás isso aconteceu. Eu acho que não tá nem com 2 meses que isso aconteceu, né? Mas a gente sabe como é que funciona aqui no futebol brasileiro, né, pessoal? Eu acho que Neto também entende muito bem, é um cara bastante inteligente. E ele sabe como é que funciona, né? Pra funcionar uma bet dessa daí. Não precisa dizer nada, pessoal. O futebol brasileiro é complicado. E sobre o pedido aí de Cristiano Ronaldo, eu acho que ele tentou humilhar os palmeirenses. Porque não existe um contrato desse ou você ficar dono de 25% da base. Não. Aí também foi demais, né? Não tá o quê? Não tá com 6 meses que isso aqui aconteceu. E aí, novamente, teve casas que foram atrás, regulamentaram e aí foram liberadas. Agora estão sendo suspensas novamente. Então, é um jogo de interesse político que tá muito louco dentro do futebol, tá? É aquilo que eu falei pra vocês. Se vocês puxarem a capivara disso, vocês vão ver muitos nomes de políticos, de pessoas integrantes de governo e autoridades ligados a algumas casas específicas. O amigo do amigo, parente, etc, etc. No Brasil, cara, infelizmente, existe isso. Segundo o site aqui, Gavia News, eles trazem a informação de que o Roger Guedes, ele está sendo observado tanto por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Mas, no entanto, entretanto, todavia, Flamengo e Palmeiras seriam os maiores interessados e que teriam ali talvez mais força para trazer o jogador, para repatriar o jogador. E o jogador tem intenção de voltar para o Brasil. Mas, tem alguns detalhes aqui. Eu vou ler a matéria aqui para a gente poder compreender melhor o que está acontecendo, ou o que pode acontecer. A janela de transferências do meio do ano se aproxima, e o nome de Roger Guedes volta a circular entre os principais clubes de futebol do Brasil. O atacante, que atualmente está no futebol do Catar com a camisa do Al Rayyan, hoje é uma das peças mais cobiçadas do mercado. Contudo, apesar do interesse de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio, o jogador declarou que, se dependesse apenas de sua vontade, retornaria ao Corinthians. E por que não depende apenas de sua vontade, Roger Guedes? O que acontece? Porque no Palmeiras eu não quero você, obrigado, tá? Mas vamos lá. Pelo carinho que tenho pelo clube, com certeza voltaria. Você sempre quer retornar onde foi feliz, afirmou o Roger Guedes em entrevista recente ao portal UOL. Segundo ele, a ausência de títulos durante a passagem foi um ponto que o deixou frustrado, já que almejava alcançar status de ídolo no clube. Título no Corinthians é uma coisa um pouco rara, difícil de você conseguir ultimamente. Enquanto isso, Flamengo e Palmeiras avaliam a possibilidade de investir na contratação do jogador. Eu sou contra o Palmeiras ir atrás desse cara. Eu sou contra, tá? No entanto, obstáculos distintos dificultam as negociações. O rubro-negro esbarra no alto salário de Guedes, que recebe no Catar, cerca de 4 milhões mensais. Nossa, não vale nem 25% disso. E também na já conhecida preferência do atleta pelo Corinthians. Já o Palmeiras enfrenta barreiras emocionais. A passagem turbulenta de Guedes pelo clube paulista entre 2016 e 2018, marcada por denúncias de assédio moral, ainda pesa contra um eventual retorno. Cruzeiro e Grêmio surgem como alternativas no cenário, mas com movimentações mais discretas. A diretoria da Raposa aprovou o nome do atacante, porém ainda não tem proposta formalizada. Já no Grêmio, há uma procura por um centroavante de renome, embora outros nomes também sejam priorizados nesse momento. Embora tenha contrato com o Al Rayyan até julho de 2027, o atacante demonstrou que sente falta do ambiente vivido no futebol brasileiro.
No Catar, o estádio não lota, como na Neoquímica Arena. Comentou Roger Guedes, indicando a saudade do apoio da torcida corintiana. No campeonato local, se destacou ao ser artilheiro da última temporada com 21 gols marcados. Galera, o Palmeiras ir atrás desse cara. Não faz sentido. O Palmeiras fez várias e várias contratações. Trouxe Paulinho, Vitor Roque, Maurício. Não faz sentido, tá? O que a gente precisa é de um cara que substitua o Estevão, né? Então, assim, é um ponta direita. Não faz sentido nenhum. Uma que eu não apoiaria trazer ele. Nem digo pelo futebol dele, mas por tudo que aconteceu. Ele é um cara muito ingrato. Ele é um cara que se acha maior do que ele realmente é. E o Corinthians entregou isso pra ele. Ele gosta tanto do Corinthians assim porque o Corinthians bajulava ele. Ele foi bajulado no Corinthians. Ele foi tratado como um jogador assim, sabe? Uma super estrela. Só que lá no Corinthians, meu amigo, pra você ser tratado como uma super estrela, não precisa muito. Não precisa muito. Agora no Palmeiras, Flamengo, a banda toca de uma maneira diferente, né? E por falar em Flamengo, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu achei muita sacanagem o que o Plata e a Federação Equatoriana de Futebol fizeram. Porque eu não sei se todo mundo já viu, mas o Gonzalo Plata, ele teve uma lesão. E o Flamengo estava trabalhando na recuperação desse jogador. E agora foi apurado, né, o departamento médico do Flamengo, inclusive teve uma nota oficial, apurou de que o Plata, ele passou por procedimentos no joelho sem a autorização e o consentimento do Flamengo. E isso a Federação Equatoriana teria feito. E muita gente tá responsabilizando apenas a Federação Equatoriana, né? Só que não se esqueçam de que o jogador também tem responsabilidade. Em nenhum momento o Flamengo foi consultado a respeito desse procedimento. Foi um procedimento que aconteceu, na surdina. Cara, isso é muito antiético. Isso é muito antiético. Muito antiético. O Flamengo queria, inclusive, que o jogador não fosse convocado pela seleção equatoriana. Só que, mesmo assim, o jogador se colocou à disposição e aceitou fazer o tratamento no joelho. Na moral, isso daí é uma parada pro clube avaliar em contrato e, de repente, até quebrar contrato. Até rescindir com o jogador. Eu tô falando muito sério. Porque talvez se ele tivesse outra equipe, ele não teria a visibilidade que o Flamengo trouxe pra ele. Então, cara, é uma grande falta de respeito. É extremamente antiético você passar por um procedimento sem comunicar o seu clube. Quietinho, entendeu? Cara, é muito amadorismo, tanto da Federação Equatoriana, que não respeitou isso, e tanto do jogador. Então os dois devem ser responsabilizados. E isso é caso, meu amigo, de uma punição severa ou até mesmo a quebra de contrato. Porque esses procedimentos para acelerar a recuperação de jogador em joelho, eles ferram o joelho do jogador. Isso daí é algo para você fazer assim. Tem uma final de Libertadores e a gente precisa do jogador demais. Então não tem outra alternativa. Vamos infiltrar e colocar o cara pra jogo. Manda as injeções ali e coloca o cara pra jogo. Agora, ele estava afastado do Flamengo justamente porque o departamento médico entendeu que era necessário uma recuperação mais conservadora. Porque lá na frente, isso pode trazer prejuízos pro resto da temporada. E a metade do ano pra frente,
para as equipes brasileiras, elas são muito mais importantes do que os 6 primeiros meses, porque é da metade para frente que começa oitavas de finais, Copa do Brasil, Libertadores e segundo turno de Campeonato Brasileiro. Pois é, nação flamenguista, essa situação de Gonzalo Plata é complicada, né, pessoal? Complicada, né? Eu não sei se os médicos não acreditaram na palavra dos médicos do Flamengo, né? E pediram para examinar o jogador. Você acha que se o Flamengo tivesse poupando Gonzalo Plata, né? O Flamengo precisando de resultados aí, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo ia poupar um jogador ele estando 100%? Não existe isso, pessoal. Não existe, né? Agora eu tô como o Neto aí, né? Eu acho que se ele fizer algum procedimento não sei. Só quem pode responder isso é o Flamengo e também Gonzalo Plata, né? Por que os médicos foram na casa dele? Será que ele tá se sentindo bem e passou para o departamento médico do Equador? Será que foi isso? O jogador deve explicações, né? Eu acho que nada mais justo, né? Mas é como o Neto falou, é uma situação complicada, né? O jogador não tem condições de jogar no clube. E mesmo assim vai se apresentar a seleção equatoriana, né? Inclusive, se tem um clube que é prejudicado por questão de seleção, é o Flamengo. Só da seleção brasileira é assim. Você pode aguardar aí. Dificilmente, Deus queira que eu esteja errado, né? Deus queira. Dificilmente volta todos inteiros. Dificilmente volta todos inteiros. Toda vida chega jogadores lesionados. Isso aí, acho que o Flamengo deveria até tomar as providências com isso, né? Sobre Roger Guedes. A mídia, né? A mídia flamenguista, a mídia de todo o Brasil sempre discute, né? Em janela de transferência a situação de Roger Guedes e coloca ele no Flamengo. Pra mim, eu também estou como o Neto aí. Não é jogador do Flamengo, pessoal. Não fez uma boa temporada no Corinthians, tá fazendo uma boa temporada na Arábia, mas Flamengo é Flamengo, né? E o salário do cara aí não existe. Também concordo com o Neto, né? Não vou dizer aqui que ele não mereça, mas complicado. Você ganhar 4 milhões de reais, aproximadamente 5 milhões de reais por mês, eu acho complicado, né? Pra mim, tem que ser carta fora do baralho. O Flamengo não pode pensar em contratar Roger Guedes, pelo amor de Deus, né? Acho que tem outros jogadores aí, né? Felizmente, o ataque do Flamengo não vive uma situação boa, né? Mesmo com Pedro, né? Pedro, quando voltou, pessoal, voltou comendo a bola, vocês perceberam? Ele voltou destruindo, né? Contra Corinthians, contra a estreia dele, fazendo gol, né? Reestreia. Chegou comendo a bola, mas depois, não sei se foi a mudança de estilo de jogo de Felipe Luiz, né? Então, onde o atacante se movimenta muito na frente. Não sei, mas infelizmente o rendimento de Pedro caiu muito. E Bruno Henrique não se fala. Bruno Henrique ele não faz gol, né? Vai passar ali 30, 35 jogos para fazer 2 gols, 3 gols. Infelizmente é isso, né? Ele fez um gol contra o Botafogo, primeiro jogo do ano, e faz outro gol contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e pronto, já era. Felizmente, você não vai ter um ano artilheiro de Bruno Henrique. Dificilmente, né? Mas o que chamou a atenção aí, né? Foi essa negociação aí envolvendo Cristiano Ronaldo e Palmeiras, né? Só faltou o Palmeiras assinar, né? Porque, infelizmente, eu acho que isso aí ele tentou humilhar o Palmeiras. Tentou não, ele humilhou, né? Ele disse, não, vou fazer aqui um pedido aqui. Porque 25%, pessoal, da base até 10 anos. Se revelasse qualquer jogador, ele tinha 25%, né? Eu acho que isso aí não existe no futebol mundial, né? Mundial, mas você vira e mexe, você vê contratos aí que a gente tenta entender, né? Memphis Depay no Corinthians, contrato aí que até hoje ninguém sabe como é esse contrato. Aí depois vem Oscar no São Paulo. Aí depois vem Neymar no Santos. E muitos se ficam se perguntando como é que esses clubes quebraram, como é que esses clubes estão mal, situação financeira não é boa. Acho que isso aí responde a pergunta, né? E muitos se perguntam por que Flamengo e Palmeiras estão na situação que tá. Tá aí. Vocês viram aí, né? Palmeiras descartou logo, tá mais do que certo, né? Sobre o Palmeiras está com medo de perder a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está com medo de pegar o Flamengo nas oitavas de Libertadores, né? Inclusive o Flamengo joga hoje contra o
Fortaleza, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Se o Palmeiras não vencer, o Flamengo vencendo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Seria uma boa, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, deixa o placar aqui nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.